Bom dia, boa tarde, boa noite para você ligado na cobertura do Carnaval 2026 aqui no Carnavalesco. Começamos com uma série Ouro na sexta-feira de Carnaval e agora, tradicionalmente, nós vamos chamar nossos jornalistas que fizeram as crônicas, que fizeram as análises para contar para vocês as percepções deles. Lembrando sempre que o texto deles já está lá no Carnavalesco. Aqui vai ser só uma palhinha. Você pode acompanhar com a gente vai até o Sábado das Campeãs com a cobertura completa do Carnaval 2026. Hoje, 7 escolas abriram a série Ouro, amanhã tem mais 8. Começamos com o Jacarezinho, depois a Inocentes, União do Parque Acari, Bangu, Unidos Padre Miguel, União da Ilha do Governador e Vigário Geral. Então, para começar essa análise, vou chamar o Gibson, que vai falar para a gente como foi o desfile do Jacarezinho. Jacarezinho que enfrentou muitos problemas no pré-carnaval. E você começa a destrinchar para a gente como foi a situação do Jaca aqui na pista. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia. Como o Alan falou, vários problemas no pré-carnaval e no carnaval, infelizmente. Bom, o que eu tenho para dizer? Comissão, né? Foi bem. Era uma coreografia modesta, uma dança também modesta, não teve nenhum elemento cênico, não teve tripé, mas foi uma comissão boa. Eram 15 pessoas vestidas de bate-bolas, e tinha um pivô, que era um homem que estava ali vestido de Xande de Pilares, com o microfone que ele usava, depois tocou o cavaquinho. Era uma dança boa, os bate-bolas chamavam ele ficava ali perdido, depois começava a compor. No primeiro módulo tinha uma mesinha de partitura que ele compunha em cima dela, mas a mesinha é muito frágil, um bate-bola derrubou a mesinha. Nos outros dois módulos não tiveram, foi isso. Mas de leve, não teve nenhum problema, foi uma comissão que foi sem intercorrência nenhuma, muito bonita. Eu escrevi no texto, eu acredito que se o figurino da comissão fosse um pouquinho mais elaborado, tinha feito um visual bacana, mas nenhum problema de comissão. Lembrando que não tem problema nenhum ter um elemento no primeiro módulo e não ter no segundo, que o jurado não sabe. Se tiver escrito na descrição da comissão de frente, aí pode faltar um elemento, pode perder ponto, mas se não tiver, tá tudo certo. Falou, casal. Bom, casal, assim como a comissão, também numa apresentação muito correta, uma dança correta, uma dança muito bonita. Era um casal elegante, um casal risonho. É o terceiro casal da Mangueira, o Maicon e a Lorena. A fantasia dos dois também muito bonita. Eu acredito que a saia da Lorena poderia ser um pouquinho maior, poderiam ter colocado um pouquinho mais de pluma, um pouquinho mais de pluma não, um pouquinho mais de penas, mas foi uma fantasia muito apropriada. Ela conseguiu dançar muito bem, o Maicon também, sem problema nenhum. Um casal que é um casal novo, mas que demonstrou muita segurança. Eles eram apresentados pelo Julinho Fonseca, o primeiro mestre sala do Viradouro. Enfim, sem problema nenhum, também um casal, 2 pontos altos e bem corretos no início do desfile de Jacarezinho, a comissão e o casal. Tá certo. Antes de falar da parte mais crítica do Jacarezinho, vamos falar do que eles conseguiram apresentar. Queria que você falasse como passou o samba do Jacarezinho em homenagem a Xande de Pilares. Bom, é um samba de uma letra muito simples, um refrão muito bacana, muito potente, que de uma maneira legal as arquibancadas e as frisas cantaram. É um samba que você escuta e você sabe que é sobre o Xande de Pilares. A gente tem vários enredos de homenagem que a gente demora para entender quem é que está sendo homenageado, mas era um samba bacana, um samba legal, que infelizmente não teve um desfile à altura. Era um samba que merecia um desfile um pouquinho melhor. Então vamos falar do canto do Jaca, com o cantor, com a comunidade. Como é que você viu, passou aqui o canto do Jacarezinho, a musicalidade do Jacarezinho? Bom, sobre o carro de som, um excelente desempenho do Ailton, que está há anos na escola, e do Thiago, que chegou esse ano. Muito bacana o canto deles. Já o canto da escola foi um pouco comprometido. Eu acho que posso falar em harmonia isso, né? A escola, eles entraram até que animados, mas eu senti eles um pouco abatidos. Então eles tiveram uma dificuldade para cantar, muitas alas assim com um canto bem irregular, um cantava, outro não cantava. Então foi um canto bem tímido, eu posso dizer, do Jacarezinho aqui. Então vamos para as partes sensíveis. Tem 3 quesitos. 4, né? Porque na evolução acaba sendo prejudicada. Então vamos falar da evolução. Vamos falar do enredo, porque se você não tem alegorias e fantasias, também prejudica o enredo. Alegorias e fantasias dá o panorama do Jacarezinho. Em alegoria primeiro? Vamos começar pela evolução, que não toca muito, apesar de acabar atrapalhando, porque não tem as fantasias e as alegorias.
Conta pra gente a evolução do Jacarezinho. Bom, Jacarezinho apresentou alguns problemas de evolução, geralmente quando a bateria ia se apresentar no módulo. Então eu não vi, mas eu fui informado pelo nosso pessoal que está nas arquibancadas que abriu um buraco no segundo módulo e no terceiro eu vi que a escola seguiu para dispersão e a bateria ficou se apresentando. A última ala era os amigos do Xande e a ala foi embora, a bateria ficou se apresentando e abriu aquele buraco no terceiro módulo até o final, né? E a escola estourou tempo, 2 minutos, então começa a apuração com menos 2 décimos de pontuação. Como conseguiu? Eu acho que não calcularam muito bem o tempo, eu percebia que os harmonias não conseguiam se comunicar direito, então nessa hora que eu falei que a bateria estava se apresentando no terceiro módulo, a escola seguiu, alguns falavam para segurar e até voltou, o pessoal da ala voltou, mas não conseguiu, eles foram embora. Enfim, falta de comunicação, parecia que eles tinham jogado a toalha. Esse foi o sentimento que eu tive. E né? dadas as circunstâncias, que se não me falha a memória, desde 2015 nós não temos uma escola que apresentou alegorias na madeira e alas totalmente sem fantasia. O Jacarezinho aconteceu isso. Claro que o Jacarezinho sofreu 2 incêndios na quadra e no barracão, mas a gente está falando de um desfile. Queria que você explicasse pra gente alegorias e fantasias do Jacaré. Bom, primeiro alegorias e adereços, a gente teve, quem acompanhou a internet sabe que na sexta-feira as alegorias chegaram aqui na Presidente Vargas, todas na madeira. Então o que eles conseguiram fazer? Revestir ela toda em tecido. Então a gente tinha alegorias com revestimento de tecido, não tinha adereço algum em nenhuma alegoria. E a primeira alegoria, que era o Abre Alas, que veio um pessoal do Jacarezinho, a velha guarda, estava com madeira exposta. E não posso nem dizer que aquilo era um acabamento, né? Mas as transições do dourado para o rosa foi de uma maneira muito torta. Eles simplesmente enveloparam o carro e trouxeram, né? O segundo carro, que era... Deixa eu até olhar aqui, para eu não me esquecer qual foi o segundo carro. O segundo carro, ele também apresentou, né, problemas disso. Foi um tripé com o Preto Velho de Salgueiro do ano passado e atrás dele vinha o Zé Pilintra, que também só foi envelopado em cima. E um detalhe chamou a atenção: o cara que veio manobrando, o motorista que veio manobrando o tripé, ele foi sentado em cima do tripé como se fosse um destaque do carro. Então, assim, não houve nenhum cuidado. Na Série Ouro é mais comum do que se imagina. Exatamente, mas não causou um efeito bacana, um cara sentado ali no carro conduzindo ele. E o último carro que veio, o Xande Pilares, ele veio até um pouquinho melhor no revestimento, mas assim, tinha, se não me engano, eram 4 ou 3 andares, só 2 foram ocupados, de cima não foi, e também com revestimento muito difícil, de compreensão nenhuma. E como ele também me perguntou das fantasias, né? Eu contei, foram 3 alas sem fantasia, só com a camiseta da comunidade, assim como um ensaio técnico, que compromete toda a compreensão do enredo, né? Porque você não consegue entender. E as alas que tinham fantasia, a primeira ala depois do casal só tinha a calça e a camiseta estampada, como estampa aleatória, assim como a bateria, ambas as alas sem cabeça, que não dava para entender. A gente teve uma ala do Império Serrano que veio com uma camiseta, uma calça branca e um chapéu de sambista. Os amigos do Xande vieram com uma camiseta, uma camisa, aliás, escrito Amigos do Xande. Então, enfim, se fosse depender de alegorias, adereços e fantasia, a compreensão do enredo seria nula, e foi basicamente isso. Não deu para entender o que o Jacarezinho quis contar aqui, né? O Xande esteve esteve no desfile no último carro com a esposa, com vários amigos, mas muito aquém do que ele merecia, muito aquém do que talvez ele esperasse. Tá certo, eu falei que, se não me falhasse a memória, desde 2015 não se apresentam na madeira e sem fantasia. Algumas pessoas podem lembrar do Império Serrano do ano passado, mas o Império Serrano não estava disputando, estava fora da disputa. O Jacarezinho será julgado de um jeito ou de outro. Esse foi o Jaca, muito obrigado, Gibson. O Gibson ainda volta para falar de uma outra escola que ele analisou. Mas agora vamos dar as boas-vindas a uma nova integrante do conjunto de cronistas do Carnavalesco. Também, se não me falha a memória, desde 2020 nós não temos uma mulher fazendo crônica no Carnavalesco. Então seja muito bem-vinda, Marielle Patrocínio, para ir com a gente do Jacaré até Belford Roxo. Bom dia, Alain. Bom dia, apaixonados pelo Carnaval. Vamos falar da Inocente? Vamos falar da Inocente. Vamos começar do começo? Vamos começar do começo. A segunda escola a desfilar nesse primeiro dia de desfiles da Série Ouro, né? Inocentes aí trazendo um enredo ousado, né? Misturando Rússia com Pernambuco, do carnavalesco Vitor Alves, e apostou, né,
nesse enredo sob o título O Sonho de um Pagode Russo nos Frevos do Meu Pernambuco. Foi um enredo que ele não ficou confuso, ele passou bem na avenida, teve, né, uma boa concepção aí do enredo. Deu pra entender claramente que ele girava em torno do Isso, pagode russo. O exatamente. pessoal da série Ouro, inclusive, tem que ser conciso, como a Inocentes foi. Sim. Quer complicar muito? Acaba não dando certo. E a Inocentes, ela conseguiu passar bem, ela conseguiu passar com o enredo aí, com essa concepção bem clara mesmo para quem estava assistindo, né? E vamos começar pela comissão de frente, né? Começar do início, uma comissão de frente que contou a história com começo, meio e fim, né? Coreografada pela coreógrafa Patrícia Salgado. Foi um dos grandes momentos, uma comissão de frente que teve ali 15 bailarinos, divididos em 2 grupos, 7 bailarinos cada, um grupo representando a estética russa e o outro grupo representando a estética pernambucana, e um bailarino que era um sanfoneiro que ficava ali no alto do tripé, que simbolizava ali um coreto. Então tinha toda essa fusão realmente desse enredo, né, que trazia essa questão mesmo dessa, como é que eu posso dizer, desse encontro, né, matuto entre Rússia e Pernambuco. E todos muito bem vestidos, né? Muito bem vestidos, exatamente. Que começou ali com uma coreografia no chão, né? A comissão ela cresceu, ela ocupou o tripé, os bailarinos ocuparam o tripé, teve troca de roupa. Tá na moda também, tanto trocar de roupa quando começar no chão, aí vem o tripé, Sim. A comissão sobe a escadinha, todo mundo levantando a roupa. De praxe, tá vindo na série Ouro. Sim, teve troca de roupa, né? Os bailarinos que representavam essa estética pernambucana, eles começavam ali com um figurino mais em tons terrosos, depois eles trocavam para uma estética mais do frevo, dançaram frevo também, né? Com as sombrinhas ali do frevo, que soltavam faíscas no determinado momento da apresentação da comissão, mas foi uma comissão que teve uma boa apresentação e abriu aí os caminhos para Inocentes passar. Vamos falar do casal, então, da Inocentes, avançando os quesitos. Vamos avançar nos quesitos, né? O casal Vinícius Jesus e Tainá Teixeira fez uma apresentação segura, né? Um bailado bem tradicional, teve uma boa conexão, uma proteção bem firme ao pavilhão. O mestre Sala ainda colocou alguns passos de frevo ali em sua apresentação, remetendo, né, ao enredo e ao samba também, que traz essa questão do frevo com as bossas. Isso foi legal, isso foi bom. Isso foi bem bacana. Né, uma boa ideia de trazer realmente, né, incorporar mesmo o enredo, né, ali na sua dança. E a porta-bandeira, né, a Tainá, ela tem um carisma, né, ela tem um carisma, então ela conduz o pavilhão com muito carisma. Teve ali um momento que houve ali uma leve dobra na bandeira, algo que sim, não tão alarmante, não chegou a enrolar a bandeira, mas houveram ali leves dobras, principalmente no módulo 1 e no módulo 3, mas ocorreu tudo bem. E avançando aí. Vamos mudar um pouquinho para ficar mais dinâmico para quem está assistindo. Nem lembra mais. Vamos falar do andamento da Inocente. Vamos lá. Bom, o andamento, né, ela começou compacta, mas começou organizada, né? E aí houve ali um ponto de atenção ali no módulo 3, né, que a ala de passistas ali, ela abriu um leve, não chegou a ser um buraco, mas houve ali um deslocamento, vamos dizer assim, né, da ala, que foi um pouco perceptível, mas logo depois a escola retomou, passou bem, retomou o controle, fechou bem, né, e a evolução, né, o andamento da escola fluiu normalmente, fechando aí, né, dentro do tempo, tudo certinho. Só realmente esse ponto de atenção ali na ala de passistas, mas ocorreu tudo bem. Conseguiram abrir um buraco dentro da ala. Dentro da ala, mas deu tudo certo. E a escola estava cantando? Estava cantando. Gostou do Ito? Gostei muito. Ito chamando a comunidade para cantar. Né? Como sempre, ele sai igual um louco de um lado para o outro do sambódromo. E ele chama a comunidade para cantar. É a comunidade indo junto, isso que é importante, né? Ele chamava a comunidade para cantar e a comunidade indo junto com ele. Né, uma boa harmonia, um bom canto da escola, todas as alas ali cantando. A escola passou muito animada, né, nesse sentido mesmo do canto, a comunidade foi junto, né, e principalmente por esse bom trabalho, né, do Ito e também de toda a ala musical. E o samba rendeu. O samba rendeu, com certeza. E a bateria também, né, fez um bom trabalho com essas bossas do frevo que elevaram ainda mais o quesito, então foi tudo certo. Achei um desfile muito agradável de se assistir. Sim. Tecnicamente é outro assunto, mas achei um desfile muito agradável de se assistir. Quando a gente viu, a Inocente já tinha passado. Já tinha passado. O público, né? O público foi junto também, levantou o público.
o desfile da Inocente. Dito isto, vamos à parte plástica da escola. Vamos sim. Conta para quem está te ouvindo pela primeira vez o que você achou das alegorias e fantasias da Inocente Belfort Roxo. Plasticamente, né, as 3 alegorias da Inocente, elas foram completas, bem iluminadas, tiveram uma leitura clara, né? O abre alas foi um abre alas forte, uma boa estética, tinha um bom acabamento. Só uma ressalva a última alegoria, que tinha ali alguns problemas de acabamento ali no topo da alegoria, mas de antemão, assim, as 3 alegorias passaram bem, esteticamente falando, né, plasticamente falando. O abre-alas, que era maior do que o portão do barracão, quando chegou aqui conseguiram consertar. Também tiveram quase um dia inteiro para consertar. Não seria problema para uma escola de samba como a Inocente. Como a Inocente, não. Conseguiu passar. Mas que fizeram um carro maior que o portão fizeram. Fizeram, mas deu tudo certo aqui na... É o que importa. Aqui ele na pode Sapucaí, ser maior que a avenida. Ele pode ser maior que a Que já avenida. rolou também, você sabe. Não, mas hoje aqui, não foi o caso. Aqui hoje entrou. não foi o caso. Hoje entrou bem, deu tudo certo, passou muito bem. As fantasias também sustentaram a proposta, né? Algumas alas ali tiveram uma apresentação de falhas de acabamento, né? Vou citar aqui especialmente a ala dos bonecos de Olinda, que tinha uns bonecos que eles estavam... uns estavam mais eretos, outros meio caídos, e também... Aquilo não foi bom. Não foi bom. Foi bom. Os bonecos estavam um pouco... Teve ali, acho que um pouquinho mais de cuidado, talvez, com o acabamento, teria... Um pouquinho mais de Olinda nos bonecos. Talvez. Um pouquinho certo, mais de Olinda teria dado certo. Mas, de antemão, as fantasias, elas apresentaram, enfim, uma estética, né? Uma plástica bem, bem interessante, que conversou e contou um enredo muito bem na avenida. Tá certo. Quer falar mais alguma coisa, Inocente? Olha, eu acho que eu vou destacar também a Velha Guarda, né? Que veio aí na segunda alegoria. A Velha Guarda veio cantando bem, né? Tava animada. A raiz, né, da escola de samba. Então, eu acho que eu vou destacar a Velha Guarda da Inocente, que deu um show à parte. Certo, então vamos deixar a Inocente descansar um pouquinho. Você volta depois, a gente tem muito para conversar. Tem muito pra conversar de ainda. uma galera aí. Vamos sair de Belfort Roxo, vamos para... voltar para a Zona Norte, vamos para Cari. Vem Lucas Lunos. Lucas Lunos ou De Lucas Santos volta. também. Pode ser, Como a Rio Carnaval definiu aqui você esse ano? Santos. Então será Lucas Santos, porque cada ano sua credencial é diferente. Vamos para Cari. Vamos para Cari. A Cari me surpreendeu positivamente. Não sei se é uma surpresa, porque a Cari, não é uma surpresa, desde quando veio da Intendente, não lembro se era Série Prata na época, mas desde que veio na Intendente já desfilou bem. Sim. E a Cari arrancou, inclusive, não tem feito bons trabalhos. Do ano passado já tinha havido uma evolução em relação aos outros anos. Uhum. E esse ano mais uma evolução, mais um trabalho bom do Gui Estevão, né? Que já foi carnavalista da Mangueira, então já tem experiência até no grupo especial, né? Não só na Série Ouro, muitos anos de trabalho na Série Ouro e já fazendo trabalho no grupo especial. Então eu curti muito a parte estética da Parque Cari. Eu acho que a parte estética criativa, que acabou sobressaindo, um enredo importante, né? Falar sobre o teatro brasiliano e falar, consequentemente, sobre a força do negro na dramaturgia, no teatro, na arte como um todo. Então, era um enredo muito necessário, acho que foi um enredo muito bem contado pelo Gui e com uma estética muito legal. Você quer ir quesito a quesito? Quero primeiro ressaltar do cuidado para não tampar aqui o microfone para o amigo que está assistindo a gente ouvir a sua voz bonita, grave, perfeitamente. Mas vamos seguindo a parte... O equipamento é novo esse ano, né? Também. O equipamento é novo. Amanhã tem mais novidade. Porque hoje tá só começando. Cada dia a gente vai colocando uma novidade diferente. O que a gente ia falar? A gente estava falando da parte estética do Acari, vamos seguir. Estava falando do trabalho do Guilherme Estevão, já trabalhou aqui no grupo especial, então vamos falar o que ele trouxe para cá, das fantasias, das alegorias do Acari. Assim, além de ser uma estética muito boa, foi uma estética criativa, né? Ele... Por exemplo, ele saiu um pouco daquela coisa de... Eu acho que isso já é presente no Gui, até mesmo na Mangueira ele fez isso, de não ficar tão preso às cores da escola, mas ao mesmo tempo respeitar, né? Então, muitas vezes, por exemplo, no início,
tinha algumas alas que tinha ali mais para estética indígena, ele soube fazer o uso de outras cores, outra paleta de cores, e aí o que ele fez? Muitas vezes ele usava o amarelo e o rosa na pena ou nos detalhes, o dourado, ali nos detalhes. Então, isso foi muito interessante. O carro abre alas era muito bem produzido, né? Vou ver aqui até o nome direitinho, né? Agora de manhã a gente já não tem tudo na memória, então para não... Isso aconteceu meia-noite, né? Isso aconteceu meia-noite, né? Foi a terceira escola. 7h19. Então, que era o carro grupo dos novos, o batismo da Gomeia, que tinha toda a origem ali de onde eles tiravam os teatros. Então, era um carro que tinha um movimento, né? Tinha as mandalas ali, e era um carro que tinha toda aquela estética mais afro. Depois ele foi para o Teatro Folclórico Brasileiro, Cortejo do Maracatu, que aí ele começa a trazer um colorido para a escola, né? Aí começa a ser pertinente o amarelo e o dourado e o rosa, e começa a falar do frevo, então ele traz mais um colorido. Então ele foi até trabalhando toda essa coisa das cores dentro mesmo do enredo, para poder contextualizar o que ele estava falando, mas trazendo também ali um pouquinho da escola. Então ele conseguiu fazer uma mistura ali de cores. Os materiais eram de muito bom acabamento das fantasias, não só das fantasias, como dos carros. Então, eu gostei muito assim dessa parte estética da Cari. E só para continuar indo no destaque, né? Porque eu sei que você vai me perguntar quesito a quesito. Exatamente. Então, para a gente ficar assim no que foi de melhor, eu gostei muito da comissão, né? Do Fábio Batista. Isso eu ia te propor, da gente sair lá do último carro, atravessar a escola toda e voltar para o início. E voltar pra começar. Igual a gente faz quando a gente tá gravando o vídeo. Sim. Não, e acaba que vai bater o que a gente falou, né? Que eu tava falando da parte estética. Exatamente. Então, lá no início também foi muito bom. E eu acho que isso ajudou muito a escola também a fazer um desfile bom, né? Porque é aquele negócio, né? Como você começa, você já tem aquele primeiro impacto, é claro que você tem que sustentar. Mas muitas vezes o primeiro impacto já te ajuda principalmente nessa interação com o público. E a comissão do Fábio Batista eu achei muito legal, porque assim, não foi nada muito mirabolante, não foi nada que a gente nunca tenha visto aqui na Sapucaí, mas era tudo trabalhando para o enredo. O elemento cenográfico que trazia ali o teatro, né? Eles contavam um Intan, né? Ou seja, uma história do início do mundo, e eles traziam o elemento cenográfico como um teatro, e esse elemento cenográfico ajudava a fazer toda aquela mudança de personagem, quando aparecia o Exu, quando aparecia as mulatas, né, as cabrochas. Então, acabou que deu dinamismo para a comissão, até porque a coreografia foi muito bem trabalhada pelo Fábio. E até também a indumentária. Não era nada de muito luxuoso, mas era tudo muito bem... como eu posso dizer, a estética estava muito bem a serviço do enredo. E aí depois, casal, né? Roda passada do samba, e aí o mestre Sala e porta-bandeira. E aí a gente teve o Renan Oliveira e a Amanda Poblete. A Amanda é uma porta-bandeira já experiente, né? Renomada na Série Ouro já com algum tempo. O Renan tá chegando agora. Renan, se eu não me engano, o Renan é segundo na Mangueira, né? Na segunda Mangueira, mas já tá há alguns anos no Acari. Já tá há alguns anos na Acari, né? E também é segundo... Era do Império da Tijuca. E Império da Tijuca. Então também já voz tem... da consciência. É o Gibson, né? Estava no Império da Vamos Tijuca há alguns dar anos. Os créditos. Alguns mas anos. Foi pro Acari. Então a gente já é uma dupla com alguma experiência. E o bailado deles foi muito legal. Uma das grandes apresentações da noite. Grandes apresentações da noite. E assim, eles tiveram uma pegada muito clássica, que acho que característica da Amanda e dele, mas tiveram ali uma pimentinha no samba, naquela parte que falava do frevo. Eles fizeram um passinho ali, sutil, mas muito dentro do que pedia a proposta. E a Amanda, eu contei ali, teve uma hora que foram 18 giros dela, e assim, intensos, e sabe, eu não sei como é que não cansa, né? É porque é muito preparo, muito ensaio, muito trabalho, né? E o Renan, e a roupa também, aí elogiando de novo o trabalho, né, também da parte estética. Eles estavam representando ali nas cores de Exu, e a roupa também do Renan tinha aquela gola godê, né, que ajuda no giro. A calça também era uma coisa meio sanfonada. Então quando ele, obviamente pela técnica que ele tem, quando ele fazia os giros,
acabava se sobressaindo também na parte estética. Uma coisa interessante, que sei que você gosta das curiosidades, quando a comissão passou, ela jogava aqueles papel picado, né? No chão da Sapucaí. E, cara, tenho uma foto, dava um efeito. É isso que eu ia falar. Acho que foi de propósito, será? Eu fiquei com essa dúvida. Eu não sei se. Não consigo afirmar se foi de propósito, perdão. Mas quando a Amanda dançava, fazia os giros, aquilo ali ia subindo os papéis picados, fazia um efeito, um rodomoinho muito bonito. Então, não sei se já foi ensaiado, se foi preparado, se foi um acaso, se foi um. O que importa é que ficou muito bom. Uma grande apresentação do casal. O Renan é bom demais. Merecia ter mais destaque no carnaval, porque ele é um grande mestre de sala e tem a sorte de trabalhar o carnavalesco e sempre veste ele muito bem. Sim. E sabe quem também evoluiu muito na Cari? A Tainara, que canta hoje com o Leozinho, né? Já canta há 3 anos com o Leozinho. Cara, é muito impressionante você ver como ela evoluiu, assim. Como ela tem trabalhado ao longo desses anos, e acho que também tem méritos ali do Leozinho, né? Porque já é um cantor experiente. Cara, ela tava fazendo umas vozes ali, umas terças, umas vocalizações, umas entradas ali no samba que ficaram muito interessantes, né? E que ajudaram. O samba, assim, a gente tem que falar, eu particularmente acho um samba um pouco reto, né? Você vai trabalhando ele nas estrofes, uma melodia até interessante, e parece que vai querendo te dar um clima que os refrões não te dão. Eu acho que isso acabou deixando o desfile um pouco morno. Mas o trabalho do carro de som foi muito bem feito, tanto pelo Leozinho quanto pela Tainara. Dito isto, o samba... Foi o que eu falei. Eu acho que o samba, inclusive, influenciou num outro quesito, na verdade, em outros 2 quesitos que a escola deixou um pouco a desejar. A harmonia, o canto foi muito fraco, assim, da comunidade. A gente via diversas aulas onde as pessoas, infelizmente, não estavam cantando. E a evolução, assim, aí já pode ser uma coisa um pouco mais subjetiva, mas, assim, a evolução não teve nenhum grande problema de buraco, de correria, de espaçamentos, mas não foi uma evolução espontânea, não foi uma evolução, assim, muito alegre. Não sei se algumas fantasias estavam um pouco mais pesadas, não sei se o samba talvez não tenha ajudado, e, como eu falei, tenha deixado o desfile um pouco morno, mas canto e evolução da escola deixaram a desejar, ficaram abaixo dos outros quesitos, principalmente quando a gente vê estética, comissão, a própria casal, né, que foi muito bem. Certo. Então a gente sai de Acari e vai para Bangu. Homenagear Leci Brandão, vou chamar Gibson Romão novamente. Voltei com mais uma homenagem. Mas hoje é o dia de homenagens. De escolas que estouraram o cronômetro. Exatamente, porque se o Lucas disse que a Cari tinha uma evolução lenta, teve gente que era para ter corrido e correu. Só que não o suficiente. Vai, Gibson. Bom, é um enredo sobre a Leci, que a Bangu apresentou. E começando pela comissão, uma comissão muito bem vestida, com uma coreografia muito bonita, um tripé que foi o ponto alto da comissão. Eram 15 pessoas, né? 7 casais, 7 malandros, vestidos com um figurino prateado muito bonito, e 7 cabrochas vermelhas, um figurino muito bonito, e uma menina que era uma pivô, uma criança, que simbolizava esse Brandão jovem, né? Então eles faziam a coreografia ali no chão, antes do tripé aparecer, era um pouco de samba, um pouco de dança de salão, muito bonito, até que eles subiram para o tripé, que era uma caixa que abria, a gente percebia que era uma vitrola, que tinha ali um disco, que tinha uma agulha, e ali eles dançavam em cima daquele tripé, que tinha um efeito muito bonito, um tripé também muito bem acabado. De lá saíam um caboclo, saía um Ogum, um Yansan, que são os orixás de cabeça da Leci, e uma Leci Brandão mais madura, já como a gente conhece, com o cabelo ruivo, com o microfone na mão, dançando e se apresentando, tudo muito bonito. Nos 3 modos a comissão não apresentou erro algum, teve até um efeito de os caras com violão, fingindo que o violão estava flutuando. Não entendi muito bem o conceito, mas contribuiu para a apresentação, foi uma comissão muito bem, passou perfeitamente pelos 3 modos. Acho que era o efeito para ter o efeito mesmo. O efeito pelo efeito. Tinha uma mecânica ali, colocaram um pano por cima, mas estava óbvio que tinha um braço mecânico aqui. Casal. Bom,
O casal, eu percebi que o Leonardo e a Bárbara, desculpa, eles tiveram uma evolução conforme eles foram avançando pelos módulos, né? No primeiro, eu notei a Bárbara muito nervosa, era visível no rosto dela, né? Eu estava ali bem próximo, a apreensão, talvez o nervosismo, a bandeira estava molhada, mas ainda assim o vento estava bem forte e era visível que ele atingia a bandeira, mas não teve nenhum problema nesse primeiro módulo. Mas senti a Bárbara um pouco nervosa, o rosto dela evidenciava isso. No segundo, foi melhorando, né, esse nervosismo, eles já estavam bem confortáveis, ela conseguindo levar o vento com uma maestria, o Leonardo também, e aí teve um momento que o Leonardo foi pegar a bandeira e a bandeira quase escapou na mão dele porque o vento bateu, mas ele teve uma destreza, uma precisão e conseguiu levantar. Então o vento não foi uma dificuldade para eles tão grande assim, o casal demonstrou segurança, o segundo casal do Salgueiro, e é o segundo ano deles na Bangu, ano passado não foram julgados, mas enfim. E no terceiro módulo, a apresentação foi assim, impecável, perfeito, uma sintonia química entre os dois, que no início estava quase invisível, foi aparecendo conforme eles foram avançando os módulos. O figurino muito bonito, era um vermelho, às vezes até vinho, né, as penas, e o figurino na parte de cima, né, os adereços eram dourados e eles representavam a ancestralidade e a família da Alessi, e no figurino deles tinham porta-retratos bem carinhosos assim com fotos da Alessi, o costeiro de ambos também com fotos da Alessi, um figurino muito bonito mesmo. Eu acho que é um casal também que vem com notas muito boas. Então vamos falar do canto da escola, mas cantar quando você tem um dos melhores sambas do grupo é muito mais fácil. Então se fala do carro de som, fala do canto da escola e também do andamento do samba da Bangu. É fácil, mas não necessariamente Vai fizeram, né? acontecer. São outros Os 500. dois intérpretes conduziram muito bem, como o Alan falou, é um samba carismático, é um samba bom, um refrão muito potente, um refrão chiclete, né, como a gente costuma falar. A menina da Libras estava se empolgando de uns... agora tem uma intérprete de Libras nos relógios aqui no cronômetro. Ela estava enlouquecida no samba da Bangu. É uma farofinha, como a gente fala, né? Não é muito bem elaborado, mas é gostoso, né? E esse era o samba do Bangu, muito bem escrito, que conduzia também, assim como o do Xande, era nítido que estava falando de Leci Brandão, mas o canto da escola foi bem irregular. A gente vai falar de evolução mais pra frente, eu acho que evolução e Não, pode. harmonia Isso aí, pode caminham juntar. ali, mas era notável algumas alas com muitos componentes calados, simplesmente sem cantar o samba. Isso comprometeu, poderia ter sido um canto muito mais potente, mas infelizmente não foi. E já entrando na evolução, assim como eu falei, adiantei no início, a escola estourou 1 minuto, ou seja, vai começar a apuração com menos 1/10, segundo o regulamento, ela fechou em 56 o portão. E a escola, mesmo sem a bateria entrar no segundo recuo, a escola teve que correr. E que tiveram a oportunidade de fazer 2 esquentas, porque quando o 5º minuto chegou, voltou para 5 minutos de novo. E Algumas escolas mesmo assim, assim, aqui tem essa colher de chá, né? Mas mesmo assim teve problemas. Eu não é consigo uma proeza. elencar onde foi que a escola errou, mas assim, teve que correr, e mesmo correndo muito, eu já estava percebendo ali com 44 minutos que ia ter problema, né? Mas a escola correu muito e mesmo assim estourou o tempo, uma pena mesmo, né? Porque já entrando em alegorias e adereços, os carros muito bonitos, né? Eu vi Jacarezinho, depois de Bangu, me surpreendi, os carros bonitos, os carros prontos, né? Eu não consigo pontuar nenhuma avaria nos adereços, no revestimento, no envelopamento dos carros, carros muito bonitos. O primeiro, que era o Abre Alas, que veio falando da ancestralidade, da Religiosidade. religiosidade da Alessi, com uma inhansão na frente do carro com chifres de búfalos. Um carro muito bonito, muito bem feito. O segundo carro, que falava sobre a relação dela com a Estação Primeira de Mangueira, que é a escola do coração dela, mesmo ela nunca ter nascido, nunca nem ter vivido no morro. Um carro muito bonito. Mas eu escrevi na crônica e eu queria falar aqui que ficou um pouco difícil entender por que as orelhas dos bonecos que estavam no carro, que a gente tinha ali Cartola, Dona Zica, figuras de Mangueira, eram tão grandes, que dá um tom jocoso, cômico pro carro, e não precisava, né? A gente tá falando ali de uma questão de ancestralidade mangueirense que não precisava, não tinha nada de engraçado ali. E no último carro que vinha Alessi, era um carro totalmente
LGBT, com bandeira, a bandeira encostava na frisa, a galera beijava a bandeira LGBT. Carro também muito bonito, muito bem acabado, que trazia essa coisa do ativismo da Alessi. Aí eu já vou falar um pouco também de enredo, né? O enredo não era biográfico, ele não seguia a história da Alessi criança, como conheceu o samba, o que foi, deputada. Não. Era Alessi sambista, era Alessi como uma mulher lésbica, era uma Alessi do carnaval, era uma Alessi política, ativista, ela é deputada em São Paulo há muitos anos. Então, teve tudo isso ali celebrando Alessi Brandão, né? E aí, já falando em fantasias também muito bonitas, modestas, mas bonitas, sem nenhum problema, eu não consegui. Eu vi uma baiana que estava descosturando, saindo, mas eu acho que num conjunto não teve algo muito grande para se pontuar, para se despontuar das fantasias, né? Mais um ponto no último carro que veio a Alessi, que chama Quilombo da Diversidade, as fantasias das composições eram, não vou dizer modestas, que eram simplesmente um conjunto de academia com algumas pedras coladas, e isso comprometeu um pouco o impacto que o carro traria, né? Como eu elogiei os carros muito bem acabados, muito bem feitos, com essa composição comprometeu e ficou complicado, né? Eu acho que tem mais alguma coisa? Deixei alguma Você se coisa de empolgou, fora. você falou Bangu inteira, deixei você livre para expressar suas opiniões. Eu acho que um destaque também é um desfile falando de uma mulher lésbica. Nós tivemos uma rainha de bateria trans, né? Uma mulher trans, a Camila Prince. E eu acho que isso é simbólico, isso é bacana de ver aqui na série Ouro. E é isso, né? Acho que não deixei nada de fora. Um desfile bonito, um desfile bacana, competente. Infelizmente, manchado pela questão da evolução. A escola correu, abriu. Não me recordo se abriu o buraco, mas foi um comprometedor. Achei a escola muito grande também. As alas que vieram Bangu tem muita depois gente. Se você for depois Bangu do 7 horas da manhã, carro, você fica até, meu Deus. muito, muito, muito grande. Alas assim que vieram depois do último carro, muito grandes. Enfim, mas poderia ser um desfile muito melhor. Mas enfim, foi bom. Então agora a gente vai se despedir do Gibson. É isso, pessoal. E a Amanhã eu gente, volto. ela nem era para estar aqui, mas já que tá, a gente vai pegar o 7h41 e vai para Padre Miguel falar da Unidos de Padre Miguel, quinta escola a desfilar na noite de hoje. E essa, bem, Lucas Santos vai falar pra gente da Unidos de Padre Miguel. O curioso caso e único, na minha cabeça, de uma escola que chega na Sapucaí mordida, e de fato estava mordida, e ela prova que ela estava mordida. Ela prova que não era para estar aqui. Não, Ela acabou com o jogo, sim, limpou de fato, a banca. ela não sabe brincar. Exatamente. É o termo. Ela não sabe brincar. Levou a banca toda. Levou a banca toda. E como você disse, o lugar dela, ela ano a ano ela prova que o lugar dela não é na Série Ouro. Ela provou lá, com inclusive. todo o respeito às outras escolas da Série Ouro. Ela pode fazer carnaval com 6 alegorias ou com 3 e o nível é o mesmo de trabalho, de estética impactante, de tamanho. É claro que no especial tem algumas liberações que fazem com que o tamanho possa ser um pouco maior, mas assim, o PM não liga pra mas isso, ela não liga, o Não último se carro importa então muito. dela hoje É, espetacular. E é isso, a gente já fala isso há alguns anos, né? 2024 foi assim, 2025 foi assim, né? Apesar de todo o julgamento, quem me viu ano passado falando sobre o julgamento, eu bati muito nessa tecla de que a Unidos de Padre Miguel não merecia aquele rebaixamento, e hoje bato na tecla de novo que ela é uma escola que faz um desfile de grupo especial, porque ela é competente na comissão de frente do Paulo Pina, com um tripé muito bonito, com acredito efeitos... que o mais bonito que eu já tenha visto na Série Ouro, na Série A, etc. Sim, com certeza. E assim, com efeitos de grupo especial, com uma história, uma narrativa bem contada de grupo especial. Ela tem um casal que até ano passado estava dançando no grupo especial, né? Na Vila Isabel, que é a Cris e o Marcinho. O Bruno já está há algum tempo na escola. A gente sabe que o Bruno é bicampeão, né, pela Tijuca. Foram 2 títulos. Estava em 10 e 12. Campeão pelo PM. E campeão pelo PM já, né? Subiu com o PM. É um cantor experiente. Tem um carro de som
muito experiente também, né? Com vozes como a Absurdamente Alessandra ali. competente. Absolutamente competente, é um trabalho já há de anos o samba, há anos, Nunca é sempre ruim. o samba nunca é Nunca é ruim. ruim. A gente bota a competição do samba da UPM entre os sambas que ela coloca. A E gente não é vai, mediano também. não é, você vai gostar um pouco mais de um do que vai gostar do outro. Pode ser que tem um pessoal que gosta mais de 2025 do que do 2026, pode ser um pessoal que gosta mais de 2024. 2025 é absurdo. Então, 2025 é absurdo. Inclusive, o Esquenta hoje começou com 2025. O São Paulo todo veio abaixo. Veio abaixo, Eu até botei na crônica. Que era um dos melhores do grupo especial, não levou um 10. Quem for ler vai ver lá. Eu até botei que desde o início, né, antes de começar o desfile oficial, o Bruno já tinha colocado fogo nessa Sapucaí com o samba do ano passado, e depois foi uma coisa consequente, né, de começar o samba desse ano, que é um samba muito bom, de um desfile muito bom, né, como eu falei, da comissão do Paulo Pina, que fez um trabalho, um trabalho que eu digo que vai concorrer, né, talvez com o trabalho dele, a gente vai, talvez no final do carnaval a gente vai comparar o Paulo Pina. O Paulo Pina a gente gosta mais. Da Padre Miguel ou do Salgueiro, né? Os dois são vermelho e branco. Os dois são vermelho e branco. Depois um bom trabalho também do casal, né? Com uma dança experiente, uma dança de um casal que já está acostumado a entregar notas. E aquela bandeira não ia rolar de jeito nenhum, porque o quanto de água que saía quando a Cris rodava aquilo ali. Sim. Até algumas pessoas, né, falaram daquela coisa do Marcinho, né? Mas ele gosta de viver perigosamente. Sim, né? Ele gosta, às vezes então a gente não fala mais nada. Sim, faz parte da coreografia, né? Aquela coisa da faz mão, parte do que às show vezes... dele. É porque ele dança muito com o corpo inteiro, ele movimenta muito as mãos, então às vezes você pode achar que ele vai pegar a bandeira, mas assim, se você olhar direito a apresentação, acho que não tem nada de dúvida ali. Os momentos que ele tinha que pegar, ele pegou. Os momentos que eles fizeram dancinha ali, que tinha a ver com o enredo, eles fizeram. Então, assim, eu também tenho muito pouco para falar do casal em termos de... Muito pouco, não tem nada para falar. Só elogiando. Sim. A gente vai ficar só... Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom. Um enredo que assim, por que a escola tem tantos sambas bons? Porque um show de Lucas Milagre. É um enredo que tem a cara da escola. A escola gosta de falar disso, de ancestralidade, a escola gosta de falar de questões indígenas, a escola gosta de contar histórias que não são tão claras, não estão tão aí na boca do povo. Ela sente muito à vontade. Ela, inclusive, foi na Sapucaí para contar uma história que não é tão óbvia para as escolas que sobem, né? Ela não procurou um enredo óbvio. Não era um afro por ser afro, não era uma batida de segurança. Preciso falar da harmonia da Vila Ventém, do canto da comunidade? Acho que... Você já falou que no Esquenta o sambodão veio abaixo quando começou o desfile. Mas a comunidade também veio abaixo. Nossa. Então, acho que o que mais que eu posso falar? A Unidos resolveu seus problemas de evolução que sempre teve? Sim. Desde 2024. Desde não tem 2024, uma correria, não tem um buraco. Então a gente não tem o que falar. Uma evolução absurdamente impecável, um desfile tranquilo. Espontânea também, né? Plasticamente, mais um baile de Lucas Milato. Ótimo trabalho. Talvez um dos melhores dele, sem dúvida. Prefiro o de 2024 que foi o campeão. Sim. Eu acho que... Mas assim, a gente vê maturidade, né? Porque não é só uma questão de ser melhor do que você produziu, mas é de você incorporar novos projetos, novos trabalhos, incorporar novas visões de mundo. Ele tem trabalhado com uma estética diferente do que ele tem trabalhado. Obviamente, ele tem as características dele, mas ele está todo ano buscando coisas diferentes, como foi esse ano. O enredo tem muito da parte indígena, mas que não ficou naquela coisa óbvia, né? Às vezes a gente vê aqui 1 milhão de tribos passando, né? Que às vezes é a mesma fantasia, mas não, foi dando encadeamento para a história, foi contando enredo, se utilizando de materiais para fazer isso, materiais de muita qualidade, as fantasias com uma volumetria muito grande, né? E ainda assim eu não senti o componente pesado, senti o componente conseguindo evoluir bem, conseguindo passar pela Sapucaí sem aquele olhar que a gente tem de cansaço, às vezes, que a gente vê de alguns componentes. Então, assim, um trabalho muito fora da curva da UPM. Me desculpe as outras, mas assim, hoje a gente vai ter que ver o que vai acontecer na segunda noite,
mas hoje a Mas o UPM termo botou o sarrafo lá em é. cima. O termo limpar a mesa e quebrar a banca, é óbvio que para ser campeão muita coisa acontece até a apuração. E tem aquela coisa também que a gente fala, cabeça Mas, de jurado, né? é, Porque às vezes o jurado vê alguma coisa que ninguém vê. depois de um sacode, desfilar é sempre complicado. Mas uma das grandes promessas era a União da Ilha, que vinha depois da União de Miguel. A União da Ilha, inclusive, ela tá sempre desfilando depois de sacodes. Ano passado foi Maricá, entrou União da Ilha. Hoje o PM acabou com o jogo. Vem, Acho Marielle, que ela não tem essa, que a gente essa sorte no tem sorteio. muito para conversar da União da Ilha, que é uma grande escola. A gente sempre espera um grande desfile da União da Ilha. A gente espera que a União da Ilha faça a mesma coisa que a UPM. Vai, Marielle. Bom, né, a União da Ilha, ela começou o desfile até, né, com aquela coisa assim, bem pulsante, tá vindo a União da Ilha, mas tiveram algumas questões Será que técnicas veio? mesmo. Será que veio, né? Será? Mas começando do início, vamos, né, começar pela comissão de frente, né? Primeiramente, a União da Ilha vem com o enredo, né? Viva hoje e o amanhã. O amanhã fica para depois, né? Talvez nem ela saiba. Nem ela saiba, né? Mas vamos na Assinado comissão de direito, porque é aí que começa o programa. um enredo assinado pelo carnavalesco Marcos Ferreira, né, que trouxe uma mensagem sobre a urgência da vida, mas, ironicamente, o tempo, né, e o relógio da pista foram os maiores desafios da escola no desfile de hoje, né? E com a comissão de frente, né, do coreógrafo Júnior Scarpin, ele entregou, né, sob o tema Os Mensageiros do Tempo, uma dinâmica, uma comissão de frente que ela foi dinâmica, ela teve, né, dança, uma dança ali bem forte, bem impactante, utilizou ali um tripé dourado, muito bonito, inclusive, mas foi uma comissão bem bonita, porém um pouco difícil de entender, de fato, assim, a concepção e, né, da comissão com o enredo. Mas ela entregou ali, né, a mensagem do tempo, porém ficou faltou acho que um pouquinho mais de detalhes ali, mais sensibilidade para trazer essa comissão de uma forma mais clara, mais objetiva, né? E aí, passando para o primeiro casal de Mestre e Porta-Bandeira, João Oliveira e Duda Martins, da União da Ilha, veio num figurino prateado impecável, um figurino belíssimo, né? O casal, ele fez uma apresentação com muita elegância, o João com cortejo ali firme, bem majestoso, a Duda também apresentou uns giros muito potentes, conduziu o pavilhão com muita segurança. Em alguns momentos ela parecia um pouco nervosa, mas ela conseguia dominar esse nervosismo que é normal, né? Mas ela conduziu o pavilhão com muita segurança e a gente precisa destacar isso também, né? Que foi uma apresentação muito boa do casal. E aí, mas fala o próximo quesito que você quer ouvir da gente, da União da Ilha. Sobre o samba da ilha. Vamos falar sobre o samba da ilha, né? O samba da ilha é um samba que a comunidade ela veio cantando, porém, em alguns setores a gente sentia que faltava, sabe, aquele canto uníssono, né? Talvez faltasse o samba, inclusive. Exatamente. Mas, assim, a condução, né, Tem ali, trouxe uma condução bem boa do Samba da Ilha, juntamente com a ala musical. A comunidade faltou chegar um pouquinho mais junto ali em relação ao samba, mas ele passou pela avenida, passou bem. Poderia ser melhor? Com certeza, né? Porque a ilha é uma comunidade que canta. Exatamente. Então aí para a diretoria pensar, por que a minha comunidade não cantou este samba? Exatamente. A ilha tem esse caráter de uma comunidade que canta, né, que canta forte, que ele canta uníssono, mas esse ano ela deixou um pouquinho a desejar nessa questão do canto. No enredo, então, nem se fala. O enredo realmente ele ficou um pouquinho difícil aí dessa compreensão, dessa concepção para o público, né? Para quem obviamente, a parte plástica também. A parte plástica também, apesar de, né, ela ter vindo com uma plástica até mesmo agradável, interessante, mas tiveram ali também alguns problemas de acabamento, né? E de sentido. O Abre Alas, ele teve ali no topo, né, uma falha de acabamento que parecia ter sido um afundamento, né, da parte superior ali do Abre Alas. Estava bem alto. Bem alto, pois é, né, num tom ali de azul, com detalhes dourados, enfim. Mas também ficou meio confuso esse Abre Alas, não deu para entender muito bem, né, essa concepção do Abre Alas, juntamente com o enredo. Mas eu gostei bastante da terceira alegoria, que foi a alegoria que ela veio já em outra perspectiva, com tons, cores em neon,
e detalhes em prateado, uma coisa futurista, que conversava também um pouco com essa lógica do enredo de passagem de tempo, né? Coisa do passado, presente e futuro. E a terceira alegoria, ela me agradou bastante plasticamente, esteticamente. E agora você explica para quem está assistindo por que a ilha estourou o tempo. Pois é, evolução, né? Ilha do Governador, União da Ilha do Governador, evolução. A escola teve ali momentos que a evolução ficou mais rígida, né? Não fluiu muito bem. As alas um pouco desorganizadas. Acredito também que o excesso de pessoas ali na lateral da pista, né? Os apoios, enfim, também deu uma travada ali na escola, na evolução da escola. Por isso que acabou ali estourando, né? Há pouco tempo. Então, União da Ilha, eu acho que é o momento de se pensar aí essa questão da evolução, porque ficou bem confuso, vamos dizer assim, né? Para quem estava ali assistindo o desfile, tiveram alguns momentos ali, principalmente chegando ali próximo ao terceiro módulo de jurados, a evolução ela ficou bem arrastada, ficou bem rígida. Algo mais sobre a União da Ilha do Governador? É a rainha de bateria, né, Graciane Barbosa, que veio desfilando de tênis, né, por conta aí de uma cirurgia que ela fez recentemente a partir, né, de uma ruptura, né, do tendão que ela teve, então não Mas pode estava fazer nem aí. salto. Andou 700 Mas metros da andou, pista. sambou, muito Conversou com todo carismática, mundo. né, se jogou para o público, né, Seus 3 metros de perna sustentando aquele sim, pé. sustentando. E uma outra coisa que eu achei bem interessante no desfile da União da Ilha foi também a velha guarda e as crianças vindo juntas, né? Trazendo mesmo essa percepção aí de tempo, né? Do passado e o futuro no presente. Então, foi um ponto positivo que eu achei bem bacana. Então é isso. Agora, também nos despedimos de Marielle, porque a gente vai pegar a Estrada do Galeão, dar uma subidinha na linha vermelha e descer em Vigário Geral. Vamos trazer o Lucas de volta. Vai trazer sobre as percepções dele de Vigário Geral. Mais uma tricolor da Zona Norte. Mais uma tricolor da Zona Norte. Vigário Geral veio com olho no sangue. Veio com olho no sangue. Na verdade, assim, a gente vai falar os quesitos e a gente vai entender que... Um olho só no sangue. Não foi aquele, vamos dizer, aquele show do ano passado que até rendeu o prêmio para... que eu disse que Vigário Geral arrasou no ano passado, mas esse ano... A gente tá falando sobre a ilha, sobre questões de dificuldade, às vezes, de compreensão, né? Então, pegando um pouco também o da Vigário, a escola, a dupla de carnavalescos, né? O Alex e o Caio, eles trouxeram um enredo criativo, né? Uma sátira. Eu acho isso muito positivo pro carnaval, porque o carnaval é muito isso. Só que não ficou muito claro assim o encadeamento, assim, o início do enredo até começa com toda aquela sátira com as navegações, com a chegada dos portugueses e tudo. Aí tem a parte que ele faz dos monstros marinhos, que é uma coisa de como os portugueses nos enxergavam e tudo. Só que no meio do desfile, até tá na sinopse, mas aí começa a entrar... não quer dizer muita coisa, não. A sinopse não tá legal. Não, sim. Aí começa a entrar um pouco a parte ali do Nordeste, depois, já no final, a parte indígena ali. E acaba que, assim, foi uma sucessão de coisas e a história, porque eu pelo menos penso assim, eu acho super legal quando o carnaval ele traz até uma história que que não existe para satirizar alguma coisa, porque faz parte do carnaval também isso, a gente tem a parte fantasiosa. A gente viu enredos nos últimos anos de personagens até inventados ou personagens que foram retirados da literatura e se fez uma história, né? Se a gente for pegar, por exemplo, Imperatriz com a Cigana, que era uma história que existia, mas o Leandro mudou completamente para fazer uma história para Imperatriz. Mas é importante a gente ter esse encadeamento, ter essa narrativa bem produzida para gerar um entendimento, principalmente numa série ouro, que a gente tem menos carros, tem menos alas. Então, assim, que ficou uma coisa um pouco cortada, assim, do início para o final. E acho que eu preciso parabenizar os carnavalescos pela parte estética, porque eles são muito talentosos, eles têm uma visão muito legal e que eu acho que hoje, cada vez mais, o carnaval está pedindo para os artistas, que é você olhar diferente para aquilo que você vai trazer no desfile, né? Cada vez menos a gente tem visto aqueles caixotões, aqueles que tem uma escultura em cima e é um caixotão, vamos dizer assim, arrumado, né?
Que aí fica parecendo uma caixa de presente com a escultura em cima. Com todo respeito. A gente sabe da situação, às vezes... Com todo o respeito, a gente sabe da situação, mas vale ponto, né? Vale ponto. Então, isso eles não fizeram. O carro abre-alas, que tem aquela caravela com a caveira, com toda aquela lateral ali, até sair a bola de sabão. Muito legal. Esse era bonito, era bem feito, bem trabalhado. Era bonito, era bem feito, era bem trabalhado. Mas, como eu disse, a gente tinha um pouco de dificuldade de leitura e isso acabou comprometendo um desfile legal deles, um desfile que poderia ter dado mais frutos. Mas a parte estética, a parte de fantasia, a parte de carros foi um ponto alto da escola. Então vamos lá para o início, para a comissão de frente. Criei expectativas. A coreografia de evolução era ótima, era muito boa. Tinha aqui umas bolas, pegaram umas bolas de pilates e enveloparam com o mapa mundi. Era uma era montagem o globo terrestre, né? super legal, o globo terrestre. Próximo. É primo. Era uma montagem super legal do Anderson Big para a coreografia de evolução. Obviamente, quando eu vi essa comissão aparecendo, eu criei muitas expectativas. Sim. Só que eu acho que eu prefiro a coreografia de evolução. Entregou mais do que no módulo. Sim, na coreografia de evolução eles brincavam com as bolas, Sim. eles faziam toda aquela sátira e as bolas, nem o barco foram pro módulo. Sim, e inclusive você, na coreografia de andamento, eles faziam aquela brincadeira, porque tem toda aquela situação de que a Europa se colocou no alto do mapa mundi, né? A gente sabe que o mundo é uma bola, né? Então não existe essa coisa de quem tá em cima e quem tá embaixo. Não tem isso. Então eles fizeram essa sátira. Quando foi pro módulo, aí começou uma coreografia ainda com as bolas e uma coisa que eu não entendi. Por que apagaram a luz em cima dos componentes? Porque em dois momentos importantes a luz fica completamente escura. Não, completamente escura, eu estou sendo exagerado. Dava para ver, mas não dava para ver direito. E eu, que estava na pista, tinha alguma dificuldade para ver, imagino o jurado. Eles usaram a luz azul, a mesma luz azul, para quem não assistiu o desfile da Vigário, porque foi 4 horas da manhã. A mesma luz azul que usaram ano passado na comissão de frente do Vagalume. A diferença é que na comissão de frente do Vagalume, eles tinham lanternas. Então você não pode usar só porque é uma luz azul, a Vigário geral, tudo bem, mas realmente foi difícil. E depois começou a piscar. Sim, inclusive, depois quando eles tiram, como se fosse um pergaminho, um mapa ali, onde tinham as imagens dos monstros que são retratados na história, tava escuro, não dava para ver, porque não era nenhum material brilhante, não tinha nada que destacava. Aí no final aparece o nome da escola, é até um truque, essa coisa de botar as letrinhas ali, já até não me empolgou tanto, porque eu já vi isso na Mangueira, já vi isso na Viradouro. Você quer listar todas as... Não, eu só acho que eu tô lembrando aqui. Ah, tá. Eu não vou lembrar mais. Só na CB isso acontece todo dia. Então, mas a parte até dos monstros ali de aparecer e tudo, mas não deu o destaque para o que era o clímax da comissão. E o clímax mesmo era a evolução. Sim. Que não era contada pelo jurado. O jurado não via ali. Então, teve essa questão. Um casal. Depois a gente teve o casal, o Johnny e a Isabela. Cara, muita intensidade. Eles têm ali uma dança que eu acho que é própria deles, de fato, assim, não foi nada parecido com o que eu vi em outras, né? E aí eu não tô falando de ser melhor nem pior, é de característica mesmo. Eu não tô falando apenas uma escola diferente. Eu não tô falando do Salgueiro, não. Mas então, não é questão de ser melhor nem pior, né? Eles têm as características deles, eu parabenizo. Trabalho ali muito legal de coreografia. Tinha um momento que o samba falava tremer, né? Não vou lembrar aqui da letra, deixa tremer. Então, e eles faziam o passinho subindo, assim. Então, muito legal. O único senão que eu vi no primeiro módulo, tem um momento ali que a Isabela ela tá nos giros ali, com muita intensidade, muito legal. E a bandeira, ela não fica muito bem desfraldada ali, né? Ela chega a fazer uma dobrazinha ali em 2 momentos do primeiro módulo, mas foi só isso. Depois as apresentações nos outros módulos foram muito positivas, né? Eu não identifiquei mais isso. Então a gente tem que ver como o jurado vai avaliar essa questão, né? Algumas pessoas mesmo que estavam perto não viram, outros colegas de imprensa falaram comigo que também repararam nessa situação, assim como eu. Então vamos ver como o jurado vai reparar nisso. Então a gente vai ficar nessa expectativa para apuração.
Vamos falar da evolução pra gente fechar. Evolução, vou falar de evolução, harmonia e samba, né? Que Isso ainda aí. tem. Preciso falar de uma pessoa aqui também. Danilo, que acho que já tem o apelido do Pequeno Notável, né? Quem vê o Danilo sabe que ele é baixinho, mas que voz que ele tem, que afinação que ele tem. Ele é um cantor, né, que veio lá do Espírito Santo alguns anos atrás e sempre tem, quando vem algum de fora, sempre tem aquele olhar, assim, ainda mais que, assim, de São Paulo, quando vem alguém de São Paulo, já aqui, às vezes, tem até um certo preconceito. Então, de Vitória, um capixaba, mais ainda. Mas ele, cara, ele tem vencido isso, já é uma das grandes vozes da série Ouro, trabalho, assim, muito bom. Soube dar a sátira que o samba tem. O samba até me lembra um pouco os sambas dos últimos anos, assim, daquele tempo aquele tempo bom da São Clemente. Ele não lembra, não. Ele tem pedaços de melodia de vários sambas Sim, mesmo. sim, sim, Tem. sim. E com a cara da. Eu lembrei da São Clemente, que a gente sabe que a Não é São um problema, Clemente. tá? É só um relato. É, Se pra você é um problema, deixa seu comentário. Se você gosta ou não de ou não melodias disso, né? repetidas. Se você não gosta, sinto lhe informar que vai ter muitos sambas. Talvez eu também não porque goste. São diversas escolas. E assim. os mesmos E compositores. eu não estou dizendo que eu acho positivo, mas que acontece com alguma frequência, acontece. Mas eu tava falando que me lembrava, até pela letra, pelo enredo, me lembrava muito aquela São Clemente que a gente viu lá atrás, muito jocosa, muito brincalhona. E o Danilo soube dar isso pro samba. Agora, os pontos negativos, a harmonia da escola foi muito abaixo. E a gente até é uma pena porque assim, a gente sabe, a gente tem um carinho muito grande pela Betinha, né? Ela tentou inflamar ali a escola, mas no desfile não se refletiu. A gente viu muitas alas com pessoas não cantando, alas quase completas de pessoas não cantando. Aí eu nem coloquei isso na crônica, mas falei pro Alan, tinha uma ala que tinha uma mulher que tava mascando chiclete, gente, olhando pra. E ela era da ponta, ela tava na ponta, assim, olhando pra torcida. Eu acho até um desrespeito com a escola, que você tá ali pra escola, não sei se ela é da comunidade, se é alguém que arrumou uma fantasia, ou se Não, mas não foi importa, tem ensaios que ou não cantar. foi, mas tem que cantar A pessoa fica 2 horas na concentração, pelo menos. Dá pra decorar, pelo gente. menos meio samba. E com todo respeito, né? Se você tá desfilando na escola, você tem sua obrigação É o aprender o samba, é o mínimo. mínimo. Você pode aprender nenhum dos outros sambas da série Ouro, mas você tem que aprender o samba da sua escola, a cantar. Então, ali eu vi até um desrespeito, até no meu. Lá na crônica a gente fala mais sobre isso. E a evolução não foi uma evolução problemática, não foi uma evolução com muitos problemas. Tem até uma situação ali do casal no segundo módulo de julgamento, que não, aí não vejo culpa do casal, que a ala demorou um pouco para acompanhar e aí ficou uma distância ali, a gente consegue ver pela foto, num momento ali fica uma distância entre uma torre de som e a outra, né, que é já uma distância considerável. Então, ali se o jurado vê, se ele quiser despontar, ele pode dar essa justificativa. E acho que a evolução também da escola não foi corrida, também não foi arrastada, mas não teve aquela espontaneidade, aquela alegria que o samba, até aquela coisa mais jocosa que o samba pedia. Eu acho que poderia ter sido melhor. Foi um ponto que ficou um pouquinho abaixo também da escola. No geral, olho, assim, desculpa te cortar, sei que você ia falar alguma coisa. Agora, para concluir mesmo, no geral... Vigário geral? Vigário geral. No geral, eu vi uma escola que, assim, ela não conseguiu se destacar tanto em nenhum quesito. Porque a gente falou aqui sobre estética, mas o enredo não acompanhou tanto. Aí teve um probleminha aqui e ali. Então, com isso, ela não conseguiu passar como passou ano passado, em que a gente tinha vários pontos para destacar. Não foi um desfile ruim, não é um desfile para pensar, acho que, em coisas lá embaixo. É um desfile, mas é um desfile que acho que a nós que esperávamos muito do que a Vigário produziu ano passado, acabou decepcionando um pouquinho. No geral, Vigário geral, não conseguiu repetir o sucesso do ano passado. Campeão do Prêmio Estrela do Carnaval de melhor desfile e melhor comissão de frente. Deixou bastante a desejar, então em algum momento se perdeu. Vamos sentar lá no barracão para conversar sobre. Muito obrigado, Lucas. Lembrou de alguma coisa? Só para finalizar isso, e aí quando a gente fala que não foi tão bom quanto a gente esperava ano passado, não quer dizer que esteja todo mundo errado, que
sabe, que tem que mudar tudo não, porque a escola, ano passado, deu uma resposta boa e tem profissionais de muita qualidade. Então, às vezes, Os carnavalistas são muito bons. às vezes é só acertar o projeto, né? Exatamente. Talvez esse projeto não era para esse ano. Às vezes não funciona. Mas muito Sim. obrigado, Lucas. Lucas esteve aqui com a gente, também fazendo sua homenagem a Xande de Pilares apresentando de óculos escuros. Sim. A gente agora, às 8h03, se despede de vocês, porque daqui a pouco... Agradecer ao Matheus Moraes, que gravou pra Agradecer ao Matheus gente. Moraes, que está gravando incansavelmente tantos minutos que eu já perdi a conta. Hoje tem 8 escolas. Hoje tem mais gente disputando o título. A gente falou aqui da UPM. Quem será que a gente vai estar rasgando elogios amanhã de manhã? E é isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui. Deixe seus comentários, pega leve que a gente lê. E até amanhã. Siga com a gente. Tem os textos deles no site e tem também as análises de Fred Ferreira, nosso comentarista de bateria. Quer saber como as baterias se saíram? Fred vai contar tudo. Nosso especialista. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.